Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com você novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television. Sempre, impreterivelmente, temos o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Como desta feita ocorrerá, como vem ocorrendo ao longo desses prazerosos 11 anos que a gente está levando o programa até vocês. Antes de passar direto aqui, hoje é uma figura assim, ilustre, bombástico, vocês vão ver tudo fleumático. Já viram que não tem fleuma nenhum. O doutor ilustre José Eduardo Leonel, depois eu falo dele, depois eu apresento formalmente. Antes, os nossos agradecimentos aos queridos amigos da técnica, que sem eles nós não estaríamos aí permeando nessas maquinetas maravilhosas que vocês possuem. A Betânia, a Luciana, o Márcio, o Everálvio, e vai por aí. Tem muito mais gente, porém vamos ficar com esses quatro e o resto vai por osmose. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono, dando-nos uma gabaritadíssima audiência, e bastante grande, mas que a gente vem buscando também ao longo desse trajeto todo. Estela Guedes, Estela.Guedes no Facebook, Estela.Guedes56, quase que eu esqueço. Desculpe, Estela, muito obrigado. Kátia Saizi, profissional de primeira, assessora que fez esta pauta, nos ponteou aqui o nosso amigo José Eduardo Leonel, que é da assessoria de imprensa Pluricom, www.pluricom.com.br, aqui em São Paulo, 11 3774 6463. Se você é autor, necessitar de uma assessoria boa, honesta, com preço justo, é a Pluricom que você deve procurar. Você, jornalista ou professor, escritor, ou melhor, aluno de jornalismo, deve, pelo menos, conhecer a associação recém-fundada para fortalecer um pouquinho a nossa profissão que muitas vezes carece de um pilar mais forte. Anota aí, www.profissãojornalista.com.br. É uma maneira de nos unirmos para, naturalmente, sem que isso seja um chavão, fortalecer-nos. Por último, uma visão. A Unesp e a Fundação Editora Unesp fará realizar a primeira Feira do Livro da Unesp, de 11 a 14 de abril agora, das 9 às 11 horas, termina num sábado, que vai ser muito legal, no campus Unesp aqui em São Paulo. Eu estou lendo porque acabei de receber esta pauta da ilustre Kátia Saiz. Ao lado da estação Barra Funda, do metrô aqui em São Paulo. Entrada gratuita e um grande lance. Todas as editoras, cerca de 100, estarão lá com seus livros expostos, com um contrato assinado que 50% de desconto em todas as capas. Não é para qualquer um e não é sempre que a gente encontra uma proposta dessas. 50% de desconto em todos os livros que ali estiverem expostos. Editora Unesp, a Fundação Unesp e vai por aí. 11 a 14 de abril, a partir das 9 às 11 horas, ok? Não perca não, porque, olha, pelo visto, vai ser um negócio bombástico. Ilustre José Eduardo Leonel, professor, doutor, mestre, o currículo do cara é grande, professor, doutor, mestre em Ciências Sociais, é isso? Pela PUC São Paulo. Pela PUC, mestrado, doutorado pela USP. Tudo isso. Você também tem curso no exteror? Tem uma coisinha. Como eu gostaria de ter essa idade tão jovem assim. Tudo isso já está acabado já. Acabado. É metade da sua vitalidade. Tá certo, tá certo. Desde 94, felizmente, juiz federal. Só uma correçãozinha, desculpa, eu não fiz antes. Em 94 eu fui promotor. Promotor? Né? Você começou como promotor? Como promotor. Primeiro advogado, promotor. Promotor e em 99 juiz federal. 99. Desculpa, eu devia ter... Não, juiz federal. Eu acho que
Eu conheço, tenho alguns bons amigos que estão militando, né, na tua área, e são pessoas absolutamente probas, como eu tenho certeza que você também, apesar de te conhecer pessoalmente agora, aqui há 15 minutos, nos falamos ao telefone e tal. E dá para perceber que o jovem como você, do teu quilate, do teu gabarito, são pessoas que seguramente vão nos fortalecer e fortalecer a sociedade. Pelo que a gente está vendo hoje, pelo que nós estamos sentindo hoje, um pouquinho mais de vez em quando escorrega e tal, não sei o quê. Mas a gente sente um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de perseverança e muita ética, muita educação, muita honradez. E a gente está precisando tanto disso, rapaz, você não faz ideia. Eu sinto isso em todas as pessoas com quem eu converso. As pessoas estão meio desacorçoadas. Mas não é esse o nosso propósito aqui. Você veio aqui para falar do teu livro, mas que trata de honradez. O seu debut. Ah, eu gostei. Debut bonito, né? Debut bonito. Antigo para Chuchu, né? Não, mas eu... Debutante, né? Meu pai só fala assim. Cada 3 palavras que ele fala é uma em francês. É? Estou acostumado. Não, mas eu não falo francês, não, infelizmente. Então vamos lá. Você lançou recentemente, bem recentemente, aliás, pelo que eu soube com bastante sucesso, Escravos da Insensatez, pela editora Prismas, que fica, se não me falha a memória, no Paraná. Que olha, pessoal, vocês sabem que eu poucas vezes me manifesto, mas quando me manifesto é absolutamente verdadeiro. Poucas vezes eu li um livro tão pequeno, mas com tanta profundidade. É incrível como você consegue escrever pouco, mas largamente. Você abrange uma lateralidade fora do comum. E é o teu primeiro livro. Imagina como vai ser o segundo, o terceiro, o quarto, que já deve estar no forno. Muito obrigado por ter vindo. Seja muito bem-vindo. E como eu falei, o teu livro é simplesmente arrebatador. Nossa, esse não, adjetivo realmente me balança. Quando eu vi o título que a Kátia me mandou, o release, eu falei, deve ser mais um desses livros de protesto aí, tal, né? Essas coisas malucas aí. Mas não, é muito delicado, muito sensível, mas eu quero que você fale dele. Afinal, por que esse título meio assim? Você está levantando alguma bandeira? O que é? Não, estou levantando alguma bandeira, sim. Você estava acabando de falar, bem, primeiro, boa tarde, Ralph Peter, muito obrigado por me receber. Obrigado pelo pessoal da TEC, que agradeceu, vou agradecer também. Obrigado, audiência, obrigado, Kátia. É bom que você agradeça, porque senão eles se tiram do ar, né? Esse pessoal é eu maldoso. não sou bobo, eu não sou bobo. Esse pessoal é maldoso, pode ser juiz, promotor, o que for. Bobeou, tá. Eu sou autor aqui. Agradecer ao telespectador que tá vendo a gente aqui. É um prazer. Esse título aí ele tem um motivo e tem a ver exatamente com o que você começou a falar aqui, né? Sobre essa sede de honradez que nós temos hoje. Ele tem um propósito, sim. É pretensioso? É. Eu sempre fui um pouco pretensioso nesse sentido. Eu pretendo alguma coisa. Se eu vou conseguir, bem, aí eu não sei, eu uso minhas forças para isso. Mas são histórias de honradez. Escravos, no sentido que o herói, ele é um escravo da sua escala moral. Ele é um escravo da honradez. Da pertinácia. Da pertinácia. E ele é insensato no sentido de que a ponderação, o tal cálculo custo-benefício que a gente encontra, virou uma palavra, é que nem fala empoderamento, logística. Esse empoderamento essa é da alergia. É um horror. É um horror, né? Muitos falam até sem saber o que estão falando. Você percebe isso. Você percebe. Então virou muito, o chavão fala o custo-benefício, mas o pior que as pessoas estão fazendo muito custo-benefício de coisas que não deveriam ser objeto de custo-benefício. Por exemplo? Vou dar um exemplo. Está passando na rua aqui, em Pinheiros. Estava um sujeito descendo o relho de uma mulher, na calçada. E tinha uns marmanjos, uns 8, 9, circulando e a mulher apanhando, tinha rompido o supercílio e tal. Eu não sou herói, nunca pretendi ser herói, mas eu sou uma pessoa decente. Eu parei o carro, só tinha lugar para um carro, o cara de trás buzinou, eu fiz um sinal feio para ele que eu não vou repetir aqui. Fui lá e afastei o casal, né? Tomei umas pancadas do cara de graça, porque eu não entrei lá para brigar, eu entrei só para falar, corre. Mas ninguém fez nada, ninguém faz nada.
Porque as pessoas estão apáticas. Eu até concordo que se tivesse um caso isolado, poderia pensar que era um truque para... Mas 10 pessoas ali, era um truque para assaltar alguém aqui? Lógico que não. Com rompimento de supercílio, sangue por tudo quanto é lado. Isso é um exemplo que eu estou dando. Mas isso que você fez chama-se reação. É algo que você, talvez, se pensasse, não faria. É possível. Talvez. É reação, é um momento, é um ato. Geralmente eu faço. Né? Não. Em todos os momentos. É o teu perfil. Eu sou muito impetuoso. E, então talvez exista uma certa defesa da minha personalidade, mas não é aí que eu queria chegar. Não. Você é assim, está acabado. Ponto. O escravo da insensatez é uma linguagem, uma figura poética que eu estou usando. Porque, na verdade, o sujeito ele é um escravo daquela falta de custo-benefício que ele vai analisar. Ele é obrigado a fazer aquilo porque ele não se preocupa em fazer o que dá certo. Ele se preocupa em fazer o que é certo. Ou certo para ele. Certo para ele? Nem sempre. Para a escala moral, nem todas as escalas morais coincidem. Isso é relevante falar. Inclusive, isso aí vale também para as pessoas que eu citei aqui. Muitos vão dizer, não, esse cara não é herói. Lógico, isso aí é para mim, essas pessoas praticaram atos heróicos. Não necessariamente foram heróis. Até porque um ato que pode não ser heróico, mas pode ser um bom exemplo. Pode ser um bom exemplo. Não precisa ser heróico de salvar alguém ou livrar alguém de uma surra que estava tomando. Eu, por exemplo, sou obcecado com fila. Fila? Com fila. O brasileiro adora romper fila. E eu quero sempre chegar, mas eu cheguei à conclusão que a inércia leva ao mal. Então o que acontece, brasileiro? Eu reparei que as pessoas não são fura-filas, não é isso. É uma teoria que eu tenho. Deve ser bobagem, mas eu vou falar mesmo assim. O que acontece? O tempo é todo seu, fala o que você quiser. O brasileiro, ele não se preocupa em fazer o certo. Ele acha que se ele quer ser uma pessoa boa, basta ele querer ser uma pessoa boa. Não, ele tem que agir assim. Então quando eu chego numa farmácia, eu fico preocupadíssimo para saber onde está o sinal no chão. Eu vejo as pessoas chegando assim. E vão, né? Aí que ele fura a fila. Aí eu sou obrigado a intervir. Meu senhor, ó, às vezes cada cavalo assim, ó, a fila é lá, ó. Aí tem gente que acha ruim e tal, mas geralmente... Você sabe que eu fazia isso também, mas depois eu percebi que me desculpe, eu estava ficando um chato. Não, eu sou um chato permanente. Eu estava ficando um chato, então, e fora que já havia entrado em algumas discussões, depois eu fiquei pensando, mas peraí, o cara furou a fila, é uma questão de educação. Eu acho que é berço. Isso é berço. É berço. Escuta. Meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, como o teu pai deve ter ensinado, olha, você não faça isso, você, como o pai de alguns políticos, por exemplo, não roube, o cara não nasceu ladrão, mas pleonasticamente ele age como tal, tá certo? Duvido que algum pai fale, olha, quando você crescer, corta o dedo e vai roubar e tal. Fio dele na tomada. Ninguém falou isso, certo? Mas... eu acho que no final das contas, como você falou, a pessoa veja que você já perdoou a pessoa que furou a fila, sem querer. Eu não acho que ela faz por mal, a maioria. Pois é, você já perdoou. Então, e eu acho que isso faz parte um pouquinho da nossa malevolência, da nossa indolência. Indolência, a palavra é essa. Vai por aí, indolência. Tal, muitos fazem propositadamente, óbvio. Mas isso tudo, onde é que se encaixa no livro? Eu acho que a pessoa que ela tem essa noção de que é necessário fazer alguma coisa para ser uma pessoa boa, ela não precisa ser um herói, mas ela pratica atos bons mínimos no dia a dia que ajudam a fortalecer a sociedade, ajudam a criar essa noção mais aperfeiçoada de honradez que não existe hoje. Né? Ainda sobre o título, o escravo da insensatez. Muita gente criticou, alguns amigos até, mas como insensato? Ser insensato é péssimo para governar. Eu dei um exemplo, falei, olha, Brizola impediu o golpe de 61, um herói. E depois, a meu ver, estou aberto a divergência, acabou com o Rio de Janeiro. Um péssimo governante. Então o insensato costuma ser um mau governante. Aliás, começou ali, eu acho. Começou ali. Que a polícia... É a minha opinião. Minha opinião também, minha opinião. Começou ali. Um pequeno retrospecto, só o fato dele proibir a polícia de subir o morro, acho que isso é determinante. O Darcy Ribeiro ficou na orelha dele e ele fez aquela besteira. Mas tudo bem. Mas no momento ele foi um herói. No momento ele foi. Então o insensato não necessariamente é uma pessoa que deva sempre ser... Você agiu com insensatez quando foi apartar a briga. Se o cara tira um revólver e te dá um tiro, você não sabe se o cara está armado. É verdade. A insensatez de não refletir, da reação irrefletida para o momento. Eu acho que isso é um gesto de insensatez. Porque se depois você para pensar, não devia ter feito isso, que loucura. Mas eu acho que até você faz de novo. Eu faço de novo. Eu vou te contar por quê. É uma convicção que eu tenho. Eu acho que algumas coisas não podem ser esquecidas, não podem ser análise de custo-benefício.
proteger os mais fracos, honrar pai e mãe, essas regras antigas, básicas. Uma mulher está apanhando, uma criança está apanhando, você não vai intervir, você não tem que calcular se o cara é maior, se o cara é menor. Aliás, meu pai sempre disse, né, para mim, brigar só com cachorro grande. Né? Não brigue com gente menor que você, que vai ser feio. Você só tem a perder. Se você bate, não faz mais que obrigação. Se apanha, é feio, né? Então tem que risco de apanhar. Então você pega um cara de 2 metros, tem até essa, né? É certeza, é igual o goleiro que pega um pênalti. Mano, ele não tem nada a perder. Pegou, é lucro. É herói. É herói. Pegou, bom. São 7 metros. Quem nunca foi no campo, pô, não acaba mais aquilo lá. 7 metros, parece. 7 metros. E o cara às vezes se joga na ponta do dedo, tira uma bola. Eu lembro do Fidjol, que era um goleiro argentino. Fidjol. Nossa, Fidjol. Nossa senhora, como ele pegava a pênalti, né? São Marcos. Mas vamos lá. Vamos lá, voltando. Então eu quero destacar essas pessoas que em algum momento transcenderam. Elas resolveram abdicar em nome de algo maior. Sacrifício, sacrificare, no latim, né? Oferecer ao sagrado. Não, o sagrado aí pode ser substituído por coletividade, por uma outra crença, mas eles se colocaram. É estranho como há uma pequena contradição nisso, porque o herói ele vai além, mas para isso ele se coloca abaixo. Ele se coloca abaixo da sociedade, ele morre em nome do maior, do que é grande. Por isso eu coloquei de cara o primeiro conto, que é O Dono dos Corações, que é um conto sobre Napoleão, porque eu sabia que era o mais polêmico. Tem muita gente que detesta Napoleão. Pois é. Não, ele abre a capa lá para 6 mil caras. É polêmico. Para 6 mil caras. A pergunta, eu vou usar uma palavra horrível, mas eu não descobri outra. Ele era intercambiável, ou seja, estou dizendo, dentro da humanidade. Dava para trocar ele por algum sujeito ali, faria a mesma coisa e teria o mesmo efeito? Resposta, não. Então ele é um herói. Porque não é qualquer um que se oferece para a baioneta de 6 mil caras. Não é qualquer um. E ainda vence. Porque era uma batalha pelo coração dos franceses. Não era uma batalha de baionetas. É isso que eu acho bonito. Ele entende esse sentido maior da França. A França, enquanto ele ainda acreditava nisso. Por mais que se xingue a Napoleão de cínico, eu li um livro chamado Santa Helena, que fala sobre os últimos dias dele. Ele piamente acreditava que ele era um reprodutor, um continuador da Revolução Francesa, apesar do regime despótico. Eu não estou desculpando isso, não estou. E, aliás, tem uma cena linda, quando ele está no navio indo para Santa Helena, está todo mundo amuado num canto assim. Não está no livro, me veio agora a cabeça. Sim, não, isso é lógico. Aí está todo mundo assim, e ele com aquele semi-sorriso, né? Que ele sempre teve, né? E aí alguém pergunta para Siri, por que o senhor está assim? Eu não entendo. Todo mundo está deprimido, está indo com o senhor, mas por honra. Eu falei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que passar pela fase de decadência. Eu tenho que ensinar os homens a decair. Essa é uma parte da minha história. Se a minha história não tivesse a decadência, ela seria uma história incompleta. Então agora eu vou mostrar para o mundo como é decair. Você acha que é porque ele achava que iria sobrepujar isso? Não. Ele ia decair mesmo. Ele estava dizendo, ele sabia que não tinha chance. Ele estava indo para o ostracismo. O ostracismo. 20 esquadras guardavam um homem de 1,68 m, baixinho, gordinho, numa ilha. 20 esquadras. Com dor no estômago. Dor no estômago, né? Permanente. Né? 20 esquadras. Pô, isso é que é ser macho, pô, né? Isso que tem paura, na ilha mais isolada do mundo, a ilha de Santa Helena. Não, ele não achava que ia sobrepujar, não. Ele estava falando... Sabia que ia para o final. Como se diz na minha terra, a verdade. Eu vou decair, mas e o livro mostra isso, né? É lógico que o autor é tendencioso, é um médico que atendeu ele lá, mas eu acho lindo o livro. Eu recomendo a leitura, é raro, mas quem quiser... Santa Helena. Santa Helena. É lindo. Está anotado. Escuta, me fala uma coisa. Tem um capítulo que é o Manto Negro. Manto Negro. Tem alguma coisa a ver com o que nós estamos passando? Tem tudo a ver. Aí mostra o Adalto Luz Cardoso, que foi o ministro do Supremo, em que, numa revolta com o julgamento, em que, ao ver dele e ao meu ver também, os outros ministros votaram como ovelhas dos militares, com medo dos militares, para aprovar a lei da censura prévia. Era uma ação que queria declarar a constitucionalidade. Esses nomes difíceis de direito. Queria dizer que estava certa a lei da censura. Da validade a algo que não teria valor nenhum. Nenhum valor, exato. E ele foi 10-1. E ele, não contente com isso, ele pega e arremessa o manto. Eu falo, manto negro parado no ar. Fraternidade. É que nem um gesto. Muita gente critica. E aí a gente entra numa outra questão, do fundamento moral do herói. Né? Muita gente critica, eu vi isso aí. Foi um gesto teatral, estudado. E aí? Eu pergunto, você faria igual?
Ele morreu na pobreza no Leblon 3 anos depois, em 74, sendo mantido pelos filhos, porque o governo militar obviamente cortou tudo dele. Tá, você acha que é teatral? Que seja, mas você faria isso? É isso que eu perguntei pro meu amigo. Ele falou, não faria. Então ele é um herói, você não. É isso, não importa, eu acho que exige demais dos heróis. Né? Ainda você quer entrar dentro da cabeça do sujeito para saber qual é a intenção dele. Ele quer estar fazendo um gesto lindo, mas ele planejou aquele gesto, ora, bolas. Mas é um gesto lindo, continua sendo belo. A estética do heroísmo me atrai muito. Você acha que aquele ministro, aquele negro que brigava com todos, que foi presidente, como é que chamava ele? Joaquim Barbosa? Joaquim Barbosa. Ele foi um herói ou para você aquilo não passou de uma versão ele teve realmente um comportamento exemplar no mensalão. Pode notar, Ralf, que depois que ele saiu, o Gilmar Mendes pôs as asinhas de fora muito mais. Sim. Né? Porque o Joaquim Barbosa não deixava passar. Eu acho, pessoalmente, que assim, do ponto de vista da liturgia do cargo, ele passava um pouquinho. Mas não se deve exigir muito das pessoas. Afinal de contas, qual é o legado dele? O legado dele é ótimo. A primeira vez que se julgou político de alto calibre no Brasil, foi ele o relator. E eles foram condenados, a primeira vez que atingiu o andar de cima. Até o ano de 2004, eu me lembro que a gente brincava, né? Qual é o número de condenados condenados penalmente pelo Supremo Tribunal Federal? 0. Eram 0. Agora não são mais. Então eu acho que a gente tem que pensar em termos maiores. O Joaquim Barbosa, eu não sei se ele vai restar, é muito cedo para dizer que ele é um herói, mas que ele praticou atos que se ombreiam ao heroísmo, chegam perto disso. Ele, dentro de um prisma, digamos, não vou nem dizer estético, porque ele é também muito teatral, diga-se de passagem. Ou não sei se porque eles são teatrais, porque a gente não estava acostumado a vê-los. Então, acho que eles sempre foram assim. Nós é que o estamos vendo agora. Nós estamos vendo aquela gente agora. Eu já vejo faz tempo, desde 94. Pois é, mas nós, humildes mortais, não víamos. Tá? Agora que nós estamos vendo. Então, a impressão que dá, primeiro, são empolados. Não, totalmente. Falam propositadamente para você não entender. Exato. A linguagem como escudo. E sabe o que é ruim? Aqui, eu como um ser vivente brasileiro que ama esse país, ainda, é que você não acredita em nada do que eles falam. Nada. Então não sou só eu. Nada. Sempre eu fico... Por exemplo, agora mandaram uma grana violenta para o Rio de Janeiro. Eu duvido que essa grana vá parar ao seu destino. Bom, isso aqui está virando papo de boteco. Vamos falar de futebol. Logo não fala de futebol. Aliás, pelo amor de Deus, hein? Mas eu acho que esses atos, que não são atos heróicos, mas são atos de coragem, de enfrentamento. São atos necessários. São necessários. E eu queria só fazer um parênteses, eu sei que foge um pouquinho do livro, mas tem a ver com o livro. Eu tento usar uma linguagem, porque lógico, depois você passar tanto tempo nessa área jurídica, você pega certos vícios, né? E eu leio muito literatura, gosto de ler muito. E eu tentei, não sei se eu consegui, mas fazer uma linguagem simples, mais direta, sem empolamento, porque tanto quanto o economês quanto o juridiquês são linguagens de esconder. São linguagens para esconder alguma coisa. Eu acho que é para autovalorização. Antigamente, quando eu era criança, havia um cara chamado Jânio Quadros aqui no Brasil. Então, ele falava de uma maneira que ninguém entendia. E a minha mãe falava, olha como ele é inteligente, ninguém entende o que ele fala. Hoje é o inverso. Hoje é o inverso. Não, para você se fazer entender, você tem que descer um pouquinho do teu patamar. Se é que você tem algum patamar. Mas tem que criar empatia. E é o que você faz, desculpe a rima pobre, com muita maestria. Porque você leu muito, você lê muito, e por ser o seu primeiro livro, acredite, desculpe o que o corpo presente, mas é muito bom de ler, muito gostoso, porque primeiro ele é atual e remete, apesar da sua atualidade, remete a tempos idos e faz uma junção, faz uma simbiose literária muito interessante. Agora, a simbiose literária saiu agora, isso foi boa, hein? Gostei também. Eu também, acredito. Eu estou na fase modesta do livro. Bom, você é a favor da monarquia, bicho? Não. Eu acho que na Inglaterra... Você tem um conto lá que é isso, pô. Do Dom João.
Qual é o ponto? Dom Pedro. Dom Pedro. Dom Pedro. Não, na verdade, eu elogio a atitude dele. Né? Muitas pessoas não param para pensar que se não fosse aquele temperamento dele, febril, né? Eu chamo até de a bile do Dom Pedro, nós seríamos várias republiquetas de 20 nações. Não seríamos o Brasil uno. Porque, na verdade, num ambiente normal, uma pessoa normal, vamos dizer que fosse o filho dele, Dom Pedro II, que foi um ótimo governante, aliás, acho eu. Mas vamos dizer que fosse ele que decretasse a independência. Qualquer outra pessoa que decretasse a independência, é aquela frase que eu usei que eu não gosto, mas não consegui encontrar substituto. Intercambiável. Não dá para trocar o Dom Pedro por outro. Qualquer outro que tentasse fazer aquilo, o que Portugal ia fazer? Portugal tinha mais força, mais tropas. Ia mandar tropas para lá, no mínimo, ia mandar o imperador para a mesa de negociações. Mas como eles sabem que é o Pedro de Bragança, é o Pedro deles... Bravo, bravio, bravo e bravio. Ninguém se arrisca. Então, quando ele fala independência ou morte, é a vera, é a morte mesmo. Todo mundo sabe que ele vai lutar pela morte. Ele vai pro pau. Ele não vai racionalizar. Ele não vai fazer ponderação de custo-benefício. Então, nisso eu elogio. Não que eu assuma. Não, e tem mais, desculpe te interromper. Ele não só ia pro pau, como ia levar muita gente, porque estava todo mundo querendo aquilo. Todo mundo querendo aquilo. Ele ia. Queira ou não. Né, ele não analisava. Agora, eu não sou a favor da monarquia, não sou. Minha avó era monarquista, minha grande inspiradora, eu dedico ela era monarquista, né? Sim, como é que chama? A Nina, né? Isso, Nina. Maria Antonieta Nina, né? Nina, né? Minha avó, eu ficava tardes com ela, conversando 6 horas, 7 horas seguidas. Olha que legal. E quando eu vi, eu falei, nossa, tá na hora de ir embora. Eu lembro do meu pai ligando, minha mãe ligando, falou, olha, ele não fez tarefa ainda, né? Aí minha avó falava, olha, ele não fez tarefa nenhuma, tá? Tudo que ele precisa aprender tá nesse quarto aqui, com exceção de física e matemática, que era o quarto da biblioteca. Ela era meio, né? Aí eu ia sem tarefa mesmo, né? Escuta, e fala uma coisa. Tudo bem, você já mostrou que você é um cara impetuoso, no bom sentido, impetuoso. Nem sempre. Vai, briga e tal, não sei o quê. Sempre. Mas algum desses personagens que você descreve aí, quantos capítulos são? São 14. 14. Algum desses é o teu avatar? Você se personifica nele? Não, acho Na que boa, não. vai. Abre aí. Não, nenhum deles. Nenhum deles. Nenhum deles. Nenhum seria meu avatar. Algum capítulo que você fala, pessoal, leia o capítulo tal, que esse é o meu preferido. Olha, o que eu mais sei que é uma sacanagem o que eu mais perguntar me isso pra você. identifico é com o Manto Negro, com Adalto Lúcio Cardoso. Não por ele ter a mesma profissão que eu, não por isso, mas pelo gesto dele, pela abnegação dele. Eu me identificaria mais com ele. Agora, se fosse em termos de personagens históricos, um personagem que eu mais admiro, estava comentando até agora com a Kátia ali fora, é o Lawrence, o Thomas Edward Lawrence. É o Lawrence da Arábia. Você escreve. Né? Por quê? Eu acho que existem várias escalas para a pessoa se tornar um herói. Ela pode abdicar do dinheiro, ela pode abdicar do poder, ela pode abdicar do reconhecimento. Isso é muito raro. Normalmente o herói abdica da vida. Da vida. E por último da vida, é o que eu ia falar. Então o que acontece? A pessoa abdicar do dinheiro é relativamente comum. Do poder é difícil. Do reconhecimento, eu conheço pouquíssimas pessoas. E da vida. E o Lawrence da Arábia foi um cara que fez isso. Pouca gente sabe. Mas depois que cessa a guerra, especificamente em agosto de 1922, eu estou escrevendo sobre isso, por isso que eu sei disso. Né? Não é porque eu lembro de muita coisa, né? Eu estou escrevendo exatamente sobre isso. Ele faz um pedido ao ministro das Relações Exteriores, que era o Churchill. Churchill, em nome do primeiro-ministro, oferece o cargo de vice-rei da Índia, que era como se fosse o governador da Índia. Sabe o que ele responde? Não, eu quero que você arrume um nome falso para mim, eu quero servir como recruta, que o ego está me dominando. As pessoas, ele passava na rua, as pessoas queriam passar a mão nele. Ele era uma espécie de Beatle da década de 20. Né? Não existia isso oculto. Parece eu andando na Lapa. As pessoas descontroladas. Né? Não, segundo o Ralph, faz um cordão de isolamento. Aí ele sentiu isso, e eu sei até o nome, John Hume, com H. Ross. Ele se alistou anonimamente. E foi literalmente limpar a privada na Índia, onde ele podia ser o dono. Era o segundo cargo depois do primeiro-ministro. Eu não conhecia isso, não sabia disso. Ele era o segundo cargo depois do primeiro-ministro. Ele fez isso porque ele estava sentindo, ele comentou com amigos, que ele estava perdendo contato com a realidade. Já estava numa zona de conforto miserável. Todo mundo fazia tudo por ele. O Churchill já tinha arrumado para ele uma casinha no meio do mato, descobriram. Tinha até paparazzi na época, descobriram, fotografavam, que ele de turbante. E ele sentiu que estava sendo dominado por aquilo. E ele era uma pessoa tão heróica, né? Quer dizer, é o próprio despojamento que a gente não vê em lugar nenhum. Né? Ele chegou ao nível máximo, ele ofereceu a vida,
ele ofereceu até o reconhecimento. Às vezes, o reconhecimento é mais ainda querido pela pessoa, bem quisto. Sim, é o ego, né? O ego, né? O ego, lógico. Ele abdicou do ego, mais até que da vida, várias vezes ele arriscou a vida também. Sim. Em nome do todo, da unificação das tribos árabes, que depois... O fio da espada graçava ali o tempo todo, O tempo né? todo. E ele ia na frente, ele participava de todas as batalhas. Hoje tem um autor muito interessante, que é o Nassim Taleb, que ele fala o seguinte: hoje o problema da sociedade atual é que nunca na história da humanidade, tanta gente que está no poder não tem o skin in the game, que é o popular colocar o seu na reta, não vou falar em termo vulgar aqui. Ou seja, muita gente que está no poder, antes, a nobreza, e eu não estou defendendo a nobreza nem a monarquia aqui, mas é fato, há 300 anos atrás, quem estava no poder ia para a guerra, para as cruzadas. Os nobres já eram recrutados ab início, não existia nem questionamento. Ou seja, as pessoas que estavam no poder em toda a história da humanidade são as pessoas que mais assumiam riscos. Nas tribos, eram os mais fortes. Depois evoluímos para sociedades mais desenvolvidas. Muitos vassalos deixaram de ir para a guerra. Pouca gente sabe disso, mas o suzerano nunca. Aquele que era dono das terras, ele tinha obrigação de seguir o rei. Então o que acontece? Isso aí, hoje, nós temos analistas, nós temos homens de terno e gravata, com ar-condicionado, decidindo, fazendo teorias, né? E eles governam uma boa parte desse mundo de especulação, e ele domina muito bem o tema especulação, esse autor, ele é economista, ele fez milhões de dólares na crise de 2008, porque ele apostou, falou, vai acontecer isso, ele falou, ninguém deu bola, é o único cara que adivinhou a coisa. Vai acontecer. Não tinha Bitcoin ainda. Não tinha Bitcoin, né? Já imagina agora. Então, quer dizer, nunca tanta gente assim, com tanto poder, correu tanto pouco risco. E parece que as duas coisas deveriam caminhar juntas. Mas eu acho que isso é uma roda, né? Uma evolução que vai e volta, vai. Se você vê, por exemplo, você que lê muito, você deve saber. Se você vê os escritos de Cícero, só muda a data. Sêneca, meu Deus, que coisa legal que Sêneca. Só muda a data. Sêneca engole 10 autores de autoajuda assim, de começo. Mas só muda a data, você percebeu? É impressionante. Bom, amigo, nós conseguimos transformar a tua entrevista num papo de boteco aqui. Tá legal. Muito obrigado por ter vindo. Você veio de Jundiaí, correndo e tal. E parabéns pelo lançamento do livro. Sucessão. E eu espero que os próximos... E eu espero que os próximos tenham o mesmo sucesso desse primeiro, porque é extremamente valoroso. Insisto, Escravos da Insensatez. Estou dando aqui de cabeça para lá. Escravos da Insensatez. Um livro de curto calibre, porém com uma profundidade muito grande, e que em cada capítulo você vai, se não se enquadrar, vai enquadrar alguém ou algum momento da nossa atualidade. Muito importante, muito interessante, vale cada centavo. É para ler em 2 horas, ok? Meu amigo, muito obrigado, mesmo. Cara. As portas e janelas abertas para os próximos. Tá bom. Muito obrigado. Feito. Pessoal, muito obrigado pela paciência, audiência, companhia. Felicidades. Tchau, tchau.